Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você, com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, companheiros, todos aqueles que acompanham o nosso programa Espírita, Amor e Caridade. Mais uma vez, aqui eu peço licença para entrar nos lares dos companheiros. E hoje aqui um convidado especial, né? Já esteve conosco aqui o ano passado, e mais uma vez que é o Nelson Tavares. Então hoje, agora há pouco comentando com ele, a internet facilitou, não é, esse nosso contato. O nosso companheiro, ele hoje reside, né, lá na Ilha da Madeira, lá, né, Portugal. Então, ele está aí conosco hoje para nós desenvolvermos um tema muito importante, que sempre foi motivo de debate, de negações de um lado, negações de outro, enfim, não é? Ciência e religião. E é o nosso convidado de hoje. Eu gostaria, inicialmente, de passar a palavra para ele se apresentar. Né? Eu não sei se ele está vinculado hoje, lá na Ilha da Madeira, a alguma instituição espírita. Nelson, fala para nós aí. Juarez, boa noite a todos que estão aí no Brasil. 20 horas no Brasil, aqui já é, quer dizer, 20 horas e 3 minutos no Brasil. Aqui em Portugal já viramos o dia. Aqui é meia-noite 3, está 4 horas aqui à frente. É uma alegria estar aqui de volta com vocês, ao vivo, na casa das pessoas, nessa transmissão pela televisão, que é muito importante, e aqui na internet, essa internet que une e estreita as distâncias cada vez mais. Hoje eu estou exclusivamente em divulgação, em palestras, em estudos, apresentando programas. A última vinculação que eu tinha era num curso aqui na casa, no Centro Espírita Cultural do Funchal, mas esse curso acabou, e pela distância, pela dinâmica da vida, eu estou, nesse momento, exclusivamente aqui conectado online. Mas, Juarez, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, muito bem. Então, como já é de costume, nós vamos ler uma página da obra Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, para, assim, em seguida, fazemos a nossa prece de abertura do programa de hoje. E a mensagem que nos coube hoje é de número 154. O minuto que você está vivendo agora é o mais importante de sua vida, onde quer que você esteja. Preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos. O amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro. Procure aproveitar ao máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para seu aperfeiçoamento. É a nossa mensagem inicial, né? E aproveitar bem a nossa estadia aqui, né? Que é as existências cada vez mais, pelo menos é o que nos chegam de notícias do mundo espiritual, que a fila está enorme. Então, vamos aproveitar o nosso tempo aqui, o presente. Então, convido a todos, meus irmãos, para fazer uma breve prece, como é prática espírita, de sempre sintonizarmos com Jesus, que é esse representante divino aqui em nosso planeta. Luz espiritual, sol, estrela de primeira grandeza. E assim, Deus nos entregou, todos nós, todas as almas encarnadas e desencarnadas nesse planeta. E Ele, como co-criador, com certeza, está conduzindo esta pequena nau neste universo galácticos para o seu porto seguro, um porto, a princípio, de regeneração. E seguiremos em mundos, não só esse que tem o seu papel,
e naturalmente seguindo a hierarquia dos mundos, alcançar um mundo feliz. Para isso, a doutrina espírita vem nos trazer conhecimentos libertadores para nos fortalecer e nos dar-nos essa certeza de que alcançaremos, que chegaremos lá. Assim, sob as bênçãos de Jesus, dos amigos espirituais, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Assim, já o nosso companheiro fez aí a sua apresentação, e hoje nós temos aí, conforme eu já comentei, ciência e religião. Vou fazer um breve relato e passar a palavra para o nosso companheiro. Bom, desde a Idade Média até a Idade Contemporânea, percebemos uma forte oposição dos membros aí do alto clero, enfim. Com raríssimas exceções, as descobertas científicas realizadas pelos pensadores e cientistas que se destacaram nas revelações do conhecimento humano. Então, procuravam mostrar-nos que ciência e religião não deveriam se misturar. Então, na realidade, era ciência versus religião, né? Bom, muito bem. Feito essa introdução, meu querido amigo Nelson, sob a ótica espírita, ciência e religião são ideias antagônicas? Pelo contrário, devem se unir. Eita, que história difícil essa, né? Mas vamos tentar aqui falar um pouquinho, nessa noite de hoje, sobre esses opostos. Mas será que tem que ser oposto ou não? Essa é a grande questão, esse é o grande diferencial que a doutrina espírita nos traz. Porque no primeiro momento, quando se fala em ciência e religião, a gente imagina logo aquela torcida organizada de clube de futebol, que está cada um de um lado, brigando com o outro, e defendendo a discussão, e entra tudo naquela esfera do quem está certo e quem está errado. Gosto daquela história, aquelas histórias engraçadas, né? Vou contar uma história aqui. Que uma vez um cientista falou para um religioso, nessa discussão, nessa provocação, perguntou para ele assim: ô religioso, me diz uma coisa, me prova que Deus existe. E daí o religioso vira para ele e diz assim: melhor, me prova que Deus não existe. E daí a gente fica nessa eterna questionamento, como aquelas histórias de quem nasceu primeiro, foi o ovo ou foi a galinha, sabe? Ou como tem uma propaganda aí no Rio de Janeiro, não sei quem assiste fora do Rio de Janeiro, mas eu lembro, muito tempo atrás, que era uma propaganda do biscoito piraquê, que dizia assim: é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Não sei se você lembra dessa. Lembro. Muito bem. Então, são perguntas que ficam sempre sem respostas, porque não há ganhadores e não há perdedores e não há ganhadores. A ciência tem o seu olhar focando no material, no palpável, através de testes, de experiências, e a ciência vira muitas vezes para a fé, nesse conflito já histórico, como o Juarez nos trouxe aqui, afirmando que a fé, o acreditar no invisível, é coisa de cegos, e tem que acreditar no concreto. E aí o lado da fé, o lado da religião, muitas vezes, algumas religiões, claro, levam para um lado pessoal e acreditam que aqueles que defendem a ciência não têm coração e talvez estejam vinculados ao demônio, outras histórias todas, cada um com a sua crença. Claro. E a partir daí tem tantos e tantos temas polêmicos, desde Adão e Eva, para uns de um lado, e teorias do Big Bang, da evolução de outro. Os milagres que entram na esfera do maravilhoso, aquilo que não é explicado, e muitas vezes entra naquela grande vala, digamos assim, que são os mistérios da fé. Mas daí chegamos ao importante aqui, para isso que a gente vai conversar um pouco hoje à noite, que é o contributo da doutrina espírita. Que diferencial é esse que a doutrina espírita traz no entender a religião, no entender a ciência e também o aspecto filosófico?
Vamos lembrar que doutrina espírita não é só religião. É uma grande discussão aqui nas internas, mas vamos relembrar que são 3 aspectos muito importantes: o lado filosófico, o lado científico e o lado religioso, que, atenção, os 3 se complementam. Se complementam. Muitos de nós, naturalmente, chegamos à doutrina espírita e nos compatibilizamos mais com o lado filosófico, ou com o lado religioso, ou com o lado científico. É normal que assim seja. Mas conforme o nosso caminhar, o nosso entendimento, o nosso estudo, a gente vai percebendo que uma coisa não se sustenta sem a outra. Não dá para ficar com um só. O alicerce, ou tripé, para sustentar toda a doutrina, a gente naturalmente vai ter que passar por todos esses aspectos. Claro que nesse primeiro momento causa um pouco de dúvida, e as pessoas podem perguntar assim, mas como assim, Nelson? Que diferença vai fazer na minha vida se eu entender essa história aí de ciência, que eu não gosto muito? Ou então aquele que está mais ligado para o lado filosófico falar, não quero saber muito desse papo de religioso, porque eu gosto mais de uma outra questão. E aí eu vou só trazer aqui um ponto, algum exemplo só, para a gente pensar, perceber como é que é importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, os 3 aspectos. Por exemplo, é através da filosofia que em algum momento das nossas vidas nós paramos e perguntamos o porquê da nossa vida. Ou para quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu já nasci, já faz aí uns 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos ou mais. E já eu estou indo embora. E aí? Será que eu estou aqui para viver algumas alegrias, algumas tristezas, muitas vezes, na vida de todos nós, e vou embora, e qual é o propósito? E fica um grande questionamento, uma grande interrogação. E essa interrogação vai ser respondida, sabe como? Vai ser respondida através da ciência e da religião unidas. São através de alguns questionamentos de um lado e que o outro vai nos dar a resposta. Muitas vezes a questão vai vir do lado religioso e através da ciência a gente vai encontrando a resposta. Então é importante a gente entender essa interação e a profundidade até onde isso chega, e que faz toda a diferença na nossa vida quando nós buscamos compreendê-la de uma forma que se integrar, isso, verbo integrar. E não tem discussão, não tem briga, não tem opostos. Vamos lembrar uma coisa que às vezes a gente esquece. Olha só. A doutrina espírita foi codificada por um cientista. Perfeito. Foi codificada por um cientista, Allan Kardec, que na época nem era Allan Kardec ainda, era o senhor Hippolyte. Depois ele assumiu o nome, o pseudônimo Allan Kardec, mas antes ele era um cientista que, num primeiro momento, quando foi convidado a tentar entender aquela história das mesas girantes, ele não tinha tempo para perder com essas pegadinhas, é um truque, é qualquer coisa. Até que depois de alguma insistência ele foi lá ver com aquele olhar clínico, aquele olhar de observador, de cientista, tentando perceber qual é o truque aí. Deixa eu entender qual é o truque que está acontecendo. E depois de algum momento ele percebe que não tem truque nenhum. E como um bom cientista, percebe que há inteligência naquela manifestação da mesa, e a partir daí ele vai desenvolver todo um raciocínio, toda uma troca, todo um diálogo muito rudimentar, primitivo naquele primeiro momento, mas que esse foi o grande start, o grande início da codificação da doutrina espírita. E a partir daí, a codificação nos traz, através de Allan Kardec, muitos conceitos na dinâmica espiritual que hoje ainda se fazem muita novidade, são tópicos ainda que conhecemos pouco e que a ciência ainda não consegue comprovar, e eu vou repetir, ainda não consegue comprovar, como, por exemplo, o poder do magnetismo, perispírito, os fluidos,
a força, o poder do pensamento, todos os aspectos da mediunidade, as classificações e todos os desdobramentos que Kardec estuda e busca classificar, nos explicar direitinho, mas ainda a ciência não está chegando. Aos pouquinhos está chegando, devagarinho, passo a passo, no seu momento. Glândula pineal e as suas funções, e a sua função primordial, o aspecto de vibração, sintonia e tantos outros. Mas o melhor de tudo, pessoal, vou dar o melhor de tudo agora aqui para mim, tá? Vou compartilhar com vocês. Uma das questões que eu admirei muito a doutrina espírita quando eu cheguei foi a frase de Kardec, que depois de ter entregue, digamos assim, depois de ter codificado a doutrina espírita e ter entregue a codificação, nos disse: olha, tá aqui, mas se por um acaso a ciência comprovar o contrário, esquece isso e fica com a ciência. Olha que interessante, mostrando que não tem que ter briga. A ciência que vai comprovar tudo isso que a espiritualidade nos trouxe de antemão para esse momento, antecipando de alguma forma todas essas questões que vão fazer diferença para a nossa vida. O que a doutrina espírita nos traz? Só nos traz informação. Informação para quê? Para transformar a nossa vida para melhor. Porque se não for isso, eu não quero crachá de palestrante espírita, de bom moço, bom espírita, para ganhar vaga no nosso lar. Eu quero que a doutrina espírita transforme aqui a minha vida, um aspecto de mais alegrias, mais felicidade, que eu consiga lidar com as minhas dores, com todos os meus desafios, que eu consiga aliviar o fardo quando está pesando. É esse o grande diferencial que essa tríade vai nos trazer. É para isso que a doutrina espírita está aí. E a ciência vai vir, aos poucos, comprovando tudo isso. A ciência vai avançando. Por isso que eu falei ainda. Porque ainda não comprova muita coisa, mas aos pouquinhos vai comprovando. Quando temos aqui as grandes lacunas aqui, eu trouxe alguns exemplos para a gente trazer a realidade do dia a dia, que a ciência ainda não chegou lá. Eu falei aqui de magnetismo. O magnetismo que cura. Olha só que questão complicada essa, porque as evidências estão aí. Mesmo sem a comprovação médica científica ainda. Mas quantos trabalhadores sérios dentro do movimento espírita, e não só, atenção, a gente pode abrir para o mundo aqui, onde existe a cura, que a ciência não consegue realizar, as enfermidades do corpo físico. Aquela história que o médico faz um exame depois, todo mundo já escutou uma história dessa. Ué, o que aconteceu? O que aconteceu que sumiu aqui, ou diminuiu esse câncer? Você tinha aqui um aspecto danificado não, um enfermo no organismo físico, e depois de uma sessão de passes num centro espírita, ou com aquele médium, ou um tratamento XYZ, não necessariamente no meio espírita, ok? Eu estou ampliando aqui, para a gente entender que a ciência ainda não chegou lá, mas vai chegando aos pouquinhos. Juarez, me interrompe aqui na hora do intervalo. Não, tá tudo bem. Você, não, o seu comentário aí, né, sobre... É importante que a ciência, quando a gente fala que a doutrina espírita é ciência, porque os fundamentos, você já falou muito bem, estão alicerçados na ciência, na filosofia e na religião. A ciência, podemos... porque o que acontece? Kardec analisou os fatos que se apresentaram. E daí tirou as conclusões, os fatos. Então, os fundamentos da doutrina espírita não são teóricos. Então, é pela ciência da observação, ali, da experiência, né? Natural, de padrões, analisado por Kardec. Ele criou uma metodologia para poder estudar o fenômeno que se apresentar. Porque a metodologia das ciências comuns, ela precisa ser repetida às vezes. Você, no laboratório, você tem que misturar determinadas substâncias e vai encontrar sempre o mesmo resultado. A questão
da doutrina. A ciência espírita, ela lida com inteligências, com seres, com pessoas como nós. Aliás, somos nós, espíritos, né? Encarnados. Então, ele teve que criar toda uma metodologia, porque o espírito tem livre-arbítrio, aqui no corpo físico e fora dele. Então, é uma ciência de observação que analisa os fatos, e desses fatos é que foram tiradas as conclusões. Nós estamos caminhando aí daqui já para o nosso primeiro intervalo, Nelson, e é importante também, gostaria que você comentasse um pouco para nós, o avanço da ciência médica na área da psique humana. Daí, às vezes as pessoas dizem, mas negócio, tem pessoas, pela falta de conhecimento, né? Aí nos fala assim, esse negócio de espírito, sabe? Negócio de reencarnação, esse negócio aí, reencarnação. Mas a gente sabe que é por falta de conhecimento, de estudo, a gente respeita, claro, a opinião de todo mundo, não vamos. Mas é importante a gente trazer também que a ciência tem avançado muito nesse campo, na descoberta da inteligência. De onde provém a inteligência? Será que é os neurônios? Né? Então, você vê hoje que nós temos aí um trabalho não é trabalho espírita, é um trabalho da psique humana, que é a terapia de vidas passadas, que foi desenvolvida por cientistas que chegaram a um ponto, né, em que eles não tinham mais condições de ajudar seus pacientes, porque começou com a regressão até a vida uterina, e, de repente, ultrapassou isso aí, eles foram pesquisar o que Kardec fez, e analisar. Por isso é uma ciência de investigação, de observação. Precisamos observar, não é? E hoje, mais do que nunca, você já falou, não tem separação nenhuma. Aí a doutrina espírita ela vem para unir, justamente respondendo sempre os questionamentos filosóficos, que você colocou aí muito bem, né? E nos apresentando o lado religioso, que é a moral cristã, nada diferente daquilo que Jesus nos trouxe. Então, já passei o seu trabalho para o segundo bloco, né? Para você também dar continuidade aí, o seu raciocínio está muito bom, só para contribuir um pouquinho aí com o nosso estudo de hoje. Foi ótimo, Juarez, obrigado. Então, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e retornaremos já para a segunda parte do programa aí, dando continuidade com seus comentários aí. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis.
Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, para retornar aí a palavra ao nosso companheiro, eu fui, naquele comentário que ele fez, eu fui aqui rapidamente, abrir a Gênese Espírita, capítulo 1, quando Kardec descreve os fundamentos da revelação espírita, importantíssimo esse item 55, que ele diz assim, para ver como a doutrina espírita ela caminha para e passo com a ciência. Uma última característica da revelação espírita, que ressalta das próprias condições em que ela é feita, é que, apoiando-se em fatos, ela é, e não poderia deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pelo seu teor, alia-se à ciência, e sendo a exposição das leis da natureza em uma certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, o autor dessas leis. As descobertas da ciência glorificam Deus, em lugar de rebaixá-lo. Elas apenas destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que fizeram de Deus. E aí é onde o nosso companheiro, nesse capítulo 1, no item 55, já comentou para a gente, caminhando com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem que está errado em um determinado ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. E se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Muito bem, eu só vim aqui na Gênese para corroborar e ratificar aí o que você realmente já tinha comentado. E agora eu retorno aí para você, meu amigo. Dá continuidade aí. Excelente. E excelente dica aqui para quem gosta do aspecto científico, para entender um pouco mais a Gênese, e Livro dos Espíritos, principalmente, mas a Gênese, então, para quem gosta de ciência, é o livro, tá? O 5º livro da codificação, vai lá que tem muito conteúdo. Agora, eu vou puxar aqui uma linha de raciocínio que o Juarez acabou de colocar para a gente, que é a história da observação. Olha que importante a observação. E eu quero convidá-los, a todos nós, a fazer o exercício da observação. Sabe como é que é fácil? Vamos lá. A gente fala muito sobre vibração, sobre sintonia, sobre estar mais elevado ou menos elevado. Vou fazer um convite aqui a todos nós a parar e perceber local e pessoas. Faça você essa experiência. Tenha atenção na próxima semana, ou lembre de um passado na sua vida. A ciência ainda não consegue medir, tá bom? Mas olha só, faça o teste. Vá num centro espírita e fica lá por 1 hora, ou vai lá numa boate, no barzinho, e fica por 1 hora também. Depois você... Mas sente, tá? Não tenta interagir, só fecha o olho e tenta perceber a densidade do local, a leveza ou o peso, sendo mais ou menos médium, tá? Quem é mais médium aqui, quem tem mais sensibilidade, vai perceber mais forte essa diferença, essa nuance do positivo, do mais leve, como do negativo. Então, a gente está falando aqui de vibração, e claro, eu falei de mediunidade, vou aproveitar o gancho aqui, olha só. Médium todos nós somos, tá? Mais ou menos médiums, todos nós somos. Não é só Chico Xavier que é médium. Claro que o Chico Xavier são todas as faculdades e mais algumas desenvolvidas. Mas é o tal do 6º sentido que nós temos além dos sentidos normais, quando a gente percebe essa troca com o mundo espiritual, e não só com essas questões de vibração, de ligação. Sabe quando acontece muito? Vou dizer para vocês assim. E é interessante o animal, porque a nossa percepção, às vezes, é de uma forma, o animal está mais desenvolvido certos tipos de percepção. Quando, às vezes, um gato fica mal encarado por uma pessoa, ou para quem tem cavalo e conhece a história do cavalo que empanca,
E tem cavalo, cara. O cavalo em punk começa a relinchar e levanta e fica completamente perturbado. E a gente não está vendo nada. Mas espera aí. Deixa de existir porque a gente não está vendo? É como a história do vento. Olha só. O vento a gente não toca, a gente não sente e a gente não vê. Quer dizer, não sente não, a gente sente o vento, tá? Mas não dá para pegar ele, não dá para tocar nele. A gente sente ele no rosto batendo e percebe a árvore ou a bandeira flamulando. Ou o Wi-Fi aqui, olha só, alguém está vendo o Wi-Fi aí? Dá para pegar o Wi-Fi? Dá para pegar? Não. Mas a gente sabe que ele existe porque permite essa comunicação através da internet. Então, as frequências das ondas, tudo isso é ciência. É ciência, mas de alguma forma nos foge, nos escapa essa percepção. E nesse sentido que a gente vai direcionando, agora eu vou trazer um pouco, mudando de assunto, mas continuando, o que o Juarez nos provocou aqui, que é sobre o estudo da psique, com essa vertente um pouco além, o estudo, a observação. E como é que é a observação? Sabe como é que é? É assim, é quando nós estamos meio mal, meio chateado, meio preocupado, meio aborrecido, e logo depois, ou durante esse processo, a gente fica doente. Sabe? Corpo mesmo, a gente sente, a gente pega uma gripe, a gente fica doente, porque aquela história de que a gente já sabe, a ciência, a medicina já fala assim, baixou a imunidade. Tá bom, todo mundo sabe essa história da imunidade. Mas a pergunta, o que será que baixa a imunidade? Alguém já se questionou? Sentimentos, emoções, como a gente vem gerenciando essa troca com a vida e com o mundo. É isso que baixa a nossa imunidade. Outra palavra que ainda é vaga, mas já é um avanço. Somatização. Que o médico chega e fala assim, isso é uma somatização. Mas peraí, o que é a somatização? Se não conteúdos que a gente não está gerindo e está acumulando aqui dentro. Conteúdos de ordem emocional, de sentimentos mal elaborados que a gente vai carregando, só botando para debaixo do tapete ou colocando na gaveta e chega uma hora que isso tudo explode e aparece através de uma doença. Joana de Ângeles, gosto muito de Joana de Ângeles. Quem gosta de Joana de Ângeles, quem me conhece também sabe que eu falo sempre dela. Olha só, a distonia entre o corpo físico, e mente é que provoca as doenças do corpo. Olha que difícil, olha que profundo ainda entender isso, mas é nesse sentido que nós, psicólogos, psiquiatras, profissionais de saúde, com esse novo olhar mais amplo, buscamos entender o ser não só nesse hoje, nessa personalidade, nesse momento, mas muito além. A gente já tem uma história, não um livro em branco que começou agora, pessoal. Já tem muitos capítulos escritos aí nesse grande livro. Talvez essa personalidade hoje aqui é o Nelson, é o Juarez, mas já tem história. Nós já temos tendências positivas, negativas, valores, mazelas. Estamos aqui exatamente para buscar evoluir e crescer. E é esse o sentido da vida. Porque se não for assim, qual o propósito? Qual é o propósito? Só se distrair? Passar o tempo? E um pouco disso que a doutrina espírita vai nos trazendo, unindo o lado científico, o lado filosófico e o lado religioso. Como o Juarez nos disse, o lado religioso, aqui, para a doutrina espírita, é a máxima, a moral de Jesus. Religião. Vamos lá. Qual é a religião? Vamos falar um pouquinho de religião aqui. Interrompa, tá, Juarez? Se eu estiver extrapolando... Não, tudo bem, não. Pode ficar tranquilo. Religião. Origem da palavra religião vem lá do latim, que é religare. Religare, como é que é isso, Nelson? Me explica. Ligar com o alto, ligar com Deus, ligar com o divino. Essa é a função da religião. A função da religião é aquela que te faz bem, aquela que te liga com o alto, aquela que vai te apresentar a vida após esse momento aqui, essa encarnação, a vida após a vida, ou a vida após a morte, como cada um queira interpretar. E às vezes as pessoas perguntam assim, Nelson, mas me diz qual é a melhor religião?
Qual é a melhor religião? Para o Nelson, você já sabe, não precisa nem falar que é a doutrina espírita, tá? Mas, salvo isso, a minha resposta é o seguinte: a melhor religião é aquela que te faz bem, aquela que responde aos teus anseios. Isso é muito importante porque, às vezes, nós somos espíritas e queremos o bem do próximo, ou aquele que é o evangélico, ou o católico, ou o budista, ou o judeu, cada um com o seu momento, e às vezes é um parente próximo, é o meu marido, é o meu filho, é o meu tio, é minha irmã, e a gente tem que respeitar, ou não consegue respeitar muito bem, quer impor. Entenda que se faz bem para ele ou para ela, se transforma essa pessoa em alguém melhor, tá ótimo, porque está cada um no seu momento. A doutrina espírita me responde muito, ao Juarez também. Tomara que quem esteja assistindo aqui, e quem não é espírita, seja bem-vindo. Tomara que faça sentido para você. É para isso que a religião está aqui, para nos ajudar, para facilitar a nossa vida de alguma forma. E não é sobre ter religião que nos transforme em alguém melhor. Atenção, que talvez nesse momento agora pode ter lá na China, tá? Vamos sair aqui de Brasil, Portugal. Pode ter lá na China um chinês lá que não tem religião nenhuma, que é ateu, que nunca ouviu falar de Cristo, de Buda, de Jeová, de nada, tá? Mas ele talvez seja mais cristão do que o Nelson. Porque ele pratica o amor, porque ele já entende o amor e se conecta com Deus talvez de uma maneira mais forte, mais intensa do que eu consiga. Tem a religião por si só e tem a religiosidade, a nossa troca com o lado espiritual, com Deus, como cada um interpreta. Agora vamos voltar para a doutrina espírita. Jesus, o nosso modelo a ser seguido, é o modelo que Jesus apresenta para nos levar para o alto, para o crescimento, nessa direção. Resumindo, eu gosto muito de brincar com Jesus, com todo respeito. Mas olha só, ele já caminhou, ele já passou, o que ele está fazendo é nos estender a mão e falar: vamos, vem comigo, está aqui o caminho, vamos embora, levanta e anda, os braços abertos. Agora, se a gente quer levantar e caminhar na direção dele, com ele, dar a mão para ele, aí cabe a nós. Ele não vai nos pegar no colo e nos carregar no colo. O mérito vai ser sempre nosso. Temos aqui o livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser. O Mestre Jesus está aí nos convidando. O convite é eterno, é constante, é permanente. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Normalmente a gente só vai para ele, sabe quando? Quando a gente já está meio cansado e aflito. Mas que seja assim. O importante é a gente estar melhor. E se Jesus pode nos ajudar nesse momento, é esse o entendimento que a doutrina espírita vem trazer, tirando talvez, aquele Jesus distante, aquele Jesus lá no altar, aquele Jesus do livro, ou aquele Jesus da série bonita, que nos emociona, mas para trazer ele para a prática. Como eu estava conversando com o Juarez aqui, antes a gente estava batendo um papo antes, é trazer todo esse ensinamento do Evangelho para a nossa dinâmica do dia a dia, para os nossos conflitos, para as nossas dores, para os nossos desafios. Esse é o grande diferencial. É para isso que a gente vai à casa espírita, é para isso que a gente está assistindo a palestra aqui. Não para virar santo e virar bonzinho, mas para pegar esse conteúdo todo e transformar aqui dentro a minha vida. O Nelson é responsável por ele, o Juarez é por ele. Quem aqui nos assiste, cada um com o seu cada um. Doutrina espírita vai nos trazer a informação. E através dessa informação que a gente pode transformar a nossa vida para melhor. Então, vamos diferenciar aos poucos, porque há algumas religiões, e muitos de nós viemos de outras religiões, e estamos acostumados com aquela história de que lá naquele espaço físico, lá é a casa de Deus, porque a gente tem que ir lá, e já mistura tudo. Esquece isso, pessoal. Aqui dentro, claro que é importante para a casa espírita tomar passe, assistir palestra, tudo isso é importante, lá não estou diminuindo a importância, mas vamos entender essa dinâmica com a religião que nós vivemos também, como nós nos relacionamos, é através desse raciocínio lógico aqui que Kardec nos convida
através da observação e se questionar. Não é para engolir tudo a seco, porque o Nelson está falando, que o Juarez está falando, ok? O processo é de raciocínio lógico. Sabe a história da fé raciocinada? É ter fé, porque eu cheguei lá através das minhas conclusões, do meu raciocínio. E não aquela coisa cega, não, porque o Juarez sabe mais, ele falou e eu vou aceitar. Não aceite assim, não. Vamos entender o porquê o Juarez chegou lá, por que o Nelson chegou aqui. Vamos construir o raciocínio juntos, nos fortalecendo. Porque aí, esse fortalecimento, a gente bota o pé firme. A gente constrói a casa de rocha. E não aquela coisa vacilante. Porque, como a gente estava conversando também no início, muito bom esse papo que a gente teve no início, hein, Juarez? Na hora do vamos ver, na hora que a água bate, que aí a gente vê quem é quem. Vemos quem nós somos de verdade, a nossa estrutura, se está sólida ou está fraca. Gosto de brincar, a história da casa dos 3 porquinhos. Como é que você está construindo a tua casa aí? É de papelão ou é de concreto e aço? Porque, olha só, o vento vai bater para todo mundo, tá, gente? Mundo de prova e expiação é um mundo de mar revolto. O vento bate, ok? E a doutrina espírita vai nos ajudar o quê? A fortalecer a nossa casa dos 3 porquinhos, para na hora que o vento bater, se não estiver batendo agora. Porque quando a gente está frágil, está só no oba-oba, está tudo muito bem, aí é fácil, ok? Mas lembremos, a vida de todo mundo vai ter desafios que muitas vezes nós olhamos só como um problema. E através desses desafios, muitas vezes é o que nós necessitamos para o nosso crescimento. Mas o vento bate igual, tá? O vento bate igual e balança. E às vezes a gente fala, caramba, vai cair, vai me levar, vai arrebentar a casa inteira. Então é esse o processo, é essa caminhada, essa é a ideia da doutrina espírita. Você colocou muito bem, Nelson. E devemos, sim, agora, depois desses seus comentários, todos aqueles que eu acredito que são muitas pessoas que estão sintonizadas no nosso programa, a partir de então, nos observarmos, para saber se nós já estamos só trazendo, estampado um rótulo religioso, ou vivendo a religiosidade, que é outra coisa. Viver a religiosidade é justamente nos esforçarmos em colocar em prática aquilo que nós elegemos, né, como filosofia de vida, porque dentro do conceito religioso, não basta estarmos frequentando, seja qual for o templo religioso, né, entramos e saímos do jeito que entramos, sem ser tocado pela mensagem de Jesus, que é o convite. O convite dele não foi feito só para aqueles que estavam com ele há 2000 anos. Não, é permanente. Mas precisamos vivenciá-lo. É o que ele falou, não é? Agora, para a gente encerrar esse bloco, Louis Pasteur, grande cientista, ele disse assim para nós: pouca ciência leva o homem à descrença. Muita ciência leva a Deus. Também é um pensamento para refletirmos desse grande cientista. Tá bom? Então, nós vamos agora para o segundo e último intervalo. E retornaremos aqui com os comentários muito bons do nosso companheiro Nelson, hoje, para a nossa terceira e última parte, né, do programa. Então, vamos lá. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas,
quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe e ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, retornando aí à nossa última parte do programa, também aqui, na segunda parte, né, dessa obra, a Gênese, né, e quando Kardec, aliás, para mim, é um tratado que Kardec coloca ali, ele de próprio punho, né, que descreve a ideia de Deus e das religiões. Ele diz para nós que, seja qual for a religião, que não seguir o progresso da ciência, o avanço, se perderá. Olha, minha gente, podemos dizer que não é nem profecia já, porque nós já podemos observar isso. Porque muitas coisas, né, que às vezes a gente mistifica, né, fantasia, isso tudo hoje, a ciência avançando do jeito que ela está, nós estamos aí observando, é só observar. Gostei muito do Nelson pegar a palavra observação e trazer para a gente observar todos esses fenômenos, né? Hoje nós estamos aí vivendo, podemos dizer, meu amigo Nelson, uma pandemia suicida. E isso nós vamos tratar no mês de setembro, que é considerado aí, né, nós temos o dia, né, não é comemorar, é trazer observações a respeito da problemática que a humanidade hoje passa, né? Então, tudo isso a doutrina nos esclarece, né, nos dá um significado da dor, das dificuldades, para que conquistemos a coragem necessária para passar, para superar essas dificuldades que são comuns a todo ser humano aqui dessa terra, né? Então, vivemos esses dias e é importante a gente fortificar a nossa fé. Mas não basta o que o nosso companheiro agora há pouco falou. Não é crer por crer. Não basta crer. Por isso que os espíritas, nós, não cremos em Deus. Porque a crença, ela é relativa. Muitas coisas que hoje cremos, amanhã vamos descrer. Mas quando adquirimos a certeza, o mundo pode vir abaixo, que não vai abalar a nossa fé. Então, nós, espíritos, nós temos a certeza de Deus, dessa inteligência suprema, criadora, que nos criou por amor e para o amor. Que é isso que é importante. Então, ciência e religião, as duas se complementam. As duas são divinas, inspiração divina. Tanto a ciência quanto as religiões são inspiradas por Deus para as variadas necessidades humanas. Por isso
que respeitamos todos os pensamentos. Respeitar é uma coisa, concordar aí já é outra diferente. Mas respeitamos. Todos têm o direito de pensar, de agir, de escolher o seu caminho, a sua opinião. Mas nós ficamos aqui com a nossa filosofia espírita, dentro desse tripé que estamos aqui hoje comentando. E agora, retornando a palavra ao nosso companheiro, nós temos aí agora 10 minutos para o encerramento do nosso programa. Ele vai encaminhar, assim, né, suas considerações, e no finalzinho lá, faltando aí uns 2 minutinhos, ou 3, ele vai encerrar o nosso programa de hoje com uma prece para nós. Excelente. Juarez, se tiver alguma pergunta aí também pode colocar que a gente responde, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, a gente puder esclarecer também, fique à vontade. Juarez, eu gostei muito que você falou agora sobre fé, porque essa história de fé, às vezes, é um pouco limitada a maneira que a gente lida com ela. Eu gosto de compartilhar com vocês o seguinte: a melhor definição de fé para mim, que é a seguinte: fé é não só a crença ou acreditar, porque isso é fácil, é o primeiro momento. Você acredita em Deus? Acredito. Na espiritualidade, sim. No mentor, acredito. No anjo da guarda. Cada um nesse processo da crença. Isso é até fácil e muito bom. É o estágio número 1. Mas a fé são 2 pontos. Sabe qual é o segundo? Crença e confiança. E agora que essa história da confiança, meu Deus do céu. Sabe o que é confiança? Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Confiança é quando você confia de verdade em alguém e você faz assim, ó, se joga para trás, por completo. Porque você tem a certeza, como o Juarez falou, a certeza que você não vai cair. Que essa pessoa que você confia vai te segurar nesse momento. Então, fé, eu vou repetir, guarda aí, tá, pessoal? Guarda isso. E se questiona, principalmente. Você só está no estágio de acreditar, que é muito bom e muito importante, ou você consegue também confiar nisso tudo que você acredita, na providência divina, nos porquês da vida, não entendendo no processo de vitimização, só acontece comigo, que desgraça, minha vida é uma desgraça. Atenção, não diminuindo a dor de ninguém, tá? Mas tem um olhar de buscar, não se questionar o porquê, mas para quê? Para que isso está acontecendo? O que a vida está me mostrando? O que eu necessito aprender com esse estímulo exterior que eu ainda não entendi? Isso são as tais provas que a gente necessita viver. Sabe a história da prova e expiação? Está aí a prova. Eu posso garantir uma coisa: enquanto nós não aprendermos e passarmos dessa prova, vai se repetir de novo o mesmo cenário, ou muito parecido, que vai nos levar a esse sentimento, a esse aprendizado que nós necessitamos realizar. Vou repetir, necessitamos, não é porque a gente quer não, tá? No nosso estágio evolutivo, muita coisa a gente quer mesmo fechar o braço, fazer birra, não quero essa brincadeira não, não gostei. Por isso que doutrina espírita é difícil para muita gente. Por quê? Porque dá trabalho, tem que assumir a responsabilidade. Não gosto dessa história, não. Prefiro ficar só no louvar, no agradecer, que é o suficiente nesse meu contato com o alto. Porque aí não puxa a responsabilidade para si, entendendo aqui um olhar, o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É entender os pontos positivos e negativos. E para que isso? Para tirar diploma de autoconhecedor, de autoconhecimento? Não, para ir para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? É a tal da reforma íntima. Reforma íntima? Como assim, Nelson? É pegar esses pontos aqui que a gente enxerga que não estão muito legais e o modelo do Cristo para seguir. Isso é reforma íntima. É pegar os valores, a moral que o Cristo nos apresenta e nos adaptar e mudar esse estágio onde nós nos encontramos para o caminho melhor, para o caminho do amor. Então é difícil? Claro que é difícil.
Vou dizer uma coisa para vocês, se não fosse difícil, a gente não estava mais aqui encarnado, pessoal. Simples assim. No mundo de provas e expiações, os espíritos que estão aqui encarnados, 99,99999%, está vivenciando, não somos flor que se cheire. Então, necessitamos desses estímulos para andar ainda. Porque talvez andando por livre e espontânea vontade já tivemos muitos chamados por muito tempo e estamos ali, não deixa para depois, amanhã não. Peraí, pendura na conta, agora está muito difícil. E aí a gente vai postergando, aí o que acontece? Aí a água bate. E no momento que bate, a gente fica chateado, fica bravo. Mas talvez sem essa água bater, ela não é levantada onde a gente está e caminhar para uma outra direção. Sim. É importante a gente ter aqui esse olhar, e eu gostei do que o só para fazer mais uma historinha aqui, que eu gosto das histórias, uma história clássica, todo mundo conhece já, que é aquela história do vivenciar ou só ficar na teoria, que é quando um palestrante muito famoso, pode ser qualquer um, tá? E dá uma palestra muito bonita, e aí ele carrega multidões, e todo mundo vai assistir ele, e ele fala bonito, ele discorre de uma maneira que envolve, as pessoas se emocionam, e todo mundo quer assistir ele, e sempre tinha, ali no cantinho, um senhorzinho, muito quietinho, não falava com ninguém, ficava na dele, estava ali muito acanhado, e assistia a palestra. E passado ali algum tempo, os dois desencarnaram, olha, o palestrante famoso desencarnou, e o senhorzinho lá também desencarnou. E chegando no plano espiritual, não é que o palestrante não estava tão cocada preta assim, no plano espiritual, e o senhorzinho estava mais elevado do que ele. E aí deu aquela coceira assim atrás da orelha, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas como é que pode? Eu lembro dele, aquele senhorzinho que estava lá no canto, como é que foi isso? E chega para ele e pergunta, olha, desculpa, eu lembro do senhor, você ficava no cantinho assistindo a palestra, e como é que você está mais elevado do que eu agora? Me explica o que você fez aí, tem um atalho aí, um cambalacho aí, como é que aconteceu? Aí ele falou assim, olha, eu só fiz o que o senhor falou na palestra. É isso mesmo. Eu só fiz aquilo que você falou. Então, assim, fica a história aqui para a gente refletir o quanto é fácil falar, entender, estudar, mas principalmente praticar, trazer todo esse conteúdo que a gente já sabe, não precisa ser grande conhecedor de doutrina espírita nem de Jesus, mas o pouco que a gente já sabe, pega e coloca na prática. Tá bom? Muito bem. Muito já bom, né? Juarez? Tem uma pergunta? Pode fazer a nossa prece. Olha, nossa gratidão aí por você ter aceitado o nosso convite, né? E teremos outros encontros, se Deus quiser, tá bom? Com certeza. Então vamos aí. Agora, sabemos que é difícil, mas é possível, viu? É possível. Senão Jesus não nos teria dito, tá bom? É possível. Todos nós. Né? Então, companheiro, pode fazer a nossa prece. Já encerrando, quero agradecer o Juarez, mais uma vez é uma alegria estar aqui, com certeza já aceito os convites que forem para estar de volta, para mim é um prazer, uma alegria estar falando de doutrina espírita, de Jesus, e vamos à nossa prece que a gente tem horário para cumprir. Vamos lá, bom. Convido a todos a fecharem os olhos comigo, quem se sentir à vontade, claro, e rogamos assim a Deus Pai, agradecidos que estamos por essa encarnação, por vivenciar tudo aquilo que necessitamos vivenciar. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso companheiro de todas as horas, por todo o seu amor, por estar ao nosso lado, de braços abertos, para nos abraçar, para nos acolher e para nos orientar nesse caminho da felicidade que tu nos ensina, Senhor. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do SEAC de Teresópolis, que permitem e nos envolvem nesse momento com tanto amor, para que possamos aqui buscar mais e mais aprender e colocar em prática. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse programa na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer.
esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você, com amor, ó Jesus.